Olá! Hoje vamos falar sobre o aumento da desigualdade social que vem ocorrendo no Brasil após o golpe de natureza parlamentar imediato ocorrido em 2016 e seus impactos na proteção à infância e adolescência do nosso país. Trata-se de refletirmos sobre como as medidas implantadas após o golpe de 2016 vêm implicando no cenário cuja tendência é a desproteção à infância e adolescência no país, reflexo do aumento da pobreza, da desigualdade social, do desrespeito aos direitos humanos, que vem crescendo no país com o recrudescimento das medidas neoliberais implantadas após o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A conjuntura política instaurada pós 2016 vem colocando em xeque conquistas sociais que rebatem diretamente nas condições de vida das famílias da classe trabalhadora, em cujo contexto se tem o direito à proteção integral à infância e adolescência. O governo de Temer, entre outras consequências, implicou em mudanças no orçamento, na elaboração e na gestão das políticas públicas. O governo Temer congelou o orçamento com os gastos públicos por 20 anos, o que tem acarretado impactos diretos nas políticas sociais e na vida de crianças e adolescentes, sobretudo das famílias mais em situação de vulnerabilidade social e em situação de pobreza, cuja situação se acirra frente ao atual contexto de pandemia, que vem provocar não só uma crise sanitária, mas também uma crise política, e recrudescer a crise econômica e os problemas sociais já existentes. A efetivação dos direitos da criança e do adolescente, preconizados a todas as crianças e adolescentes pela Lei 8069 de 90, só se fazem efetivar via acesso a políticas públicas, pois esses direitos não têm como serem garantidos que não por meio de políticas públicas. Se a legislação brasileira assegura a todas as crianças e adolescentes o direito à proteção integral sem discriminação de qualquer ordem, seja de classe, de gênero ou raça, também coloca para o governo, na gestão das políticas públicas, o princípio da prioridade absoluta. Esse princípio se pauta na compreensão que estes são sujeitos à informação, portanto devem ter atenção especial e em caráter emergencial. E que negar isso é desamparar crianças e adolescentes do suporte familiar e social para a garantia de um desenvolvimento sadio e harmonioso, como determina a lei. O contexto político que se desenvolve a partir do governo de Michel Temer, após o impeachment da presidente Dilma, e que se faz acirrar com o governo Bolsonaro, vem imprimir uma série de desafios, sobretudo na inviolabilidade da integridade física e psíquica de crianças e adolescentes, que se faz impactar tanto pela esfera das políticas públicas, das políticas sociais, em que se destaca a política de assistência social para aqueles que dela necessitam, mas também pelos contextos de avanço do conservadorismo, contexto em que se efetiva as políticas de proteção social básica e especial, que visam prevenir e combater a violência contra crianças e adolescentes, como também pelas mudanças que vêm ocorrendo ao nível da cultura, que se expressa numa onda conservadora e no fortalecimento de posições reacionárias, que se manifestam no desprezo pelos direitos humanos, pelos direitos da classe trabalhadora e pelo desprezo pela ciência. O cenário político desenvolvido a partir do governo Temer coloca-nos uma série de desafios que têm no centro os cortes de investimentos sociais e uma reconfiguração gerencial e orçamentária no atendimento assistencial à população mais empobrecida. A emenda constitucional número 95
ela vem implicar fortemente nas políticas sociais e em especial nas que visam a proteção à infância e adolescência do país. Os governos implantados pós-golpe de 2016, tanto de Temer quanto de Bolsonaro, têm como objetivo retornar os princípios neoliberais ortodoxos dos anos 1990, através do recrudescimento de medidas neoliberais, rompendo com as políticas pautadas no social-liberalismo, como chamado por alguns, ou no neodesenvolvimentismo, como chamado por outros, que trata-se das políticas implementadas pelo governo anterior, os governos do PT. O que se expressa nos discursos em que se defende o contingenciamento das despesas públicas, medidas de austeridade fiscal que ferem os direitos constitucionalmente adquiridos, medidas que levem a privatizações das estatais, perda de direitos sociais historicamente conquistados, que inclusive se fizeram materializar na reforma trabalhista realizada por Temer e na reforma previdenciária realizada por Bolsonaro. Todo esse discurso coloca como a única saída o contingenciamento para o crescimento econômico, mas que vem impactar diretamente nas condições de vida das famílias brasileiras. A emenda constitucional número 95, promulgada por Temer, tem como objetivo limitar os gastos primários dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Os gastos primários são todos os gastos da União, exceto os gastos com as despesas financeiras com a dívida pública, ou seja, os recursos que são repassados para os bancos. O impacto dessa emenda, ela se estenderá pelos próximos 20 anos, período em que ela irá vigorar. O que traz como consequência não só o congelamento dos gastos sociais como previstos, gastos com educação, saúde, assistência e demais políticas sociais, mas como também a impossibilidade de implementação de novas políticas que objetivem diminuir a enorme desigualdade social brasileira que vem aumentando nos últimos anos. Cenário que sofreu alterações no contexto contemporâneo, agora recentemente, com algumas medidas de exceção para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Contudo, isso não implicará a longo prazo em reversão dessa medida, visto que a emenda encontra-se em vigor e apenas se fez liberar pelo Parlamento alguns gastos a mais do previsto para esse ano, em função do atual cenário de calamidade pública provocada pela pandemia do novo coronavírus. O congelamento dos gastos sociais atinge uma determinada classe, a classe que necessita de suporte para garantir sua subsistência com o mínimo de dignidade, ou seja, a população brasileira que em sua maioria é assistida pelas respectivas políticas e, sobretudo, pela política de assistência social. Temer também reconfigurou o atendimento e o orçamento da assistência social com a criação do Programa Criança Feliz. Programa criado com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na faixa etária da primeira infância, ou seja, as de 0 a 3 anos e de 3 a 6 anos, proveniente de famílias usuárias do programa Bolsa Família e do benefício de prestação continuada. O programa Criança Feliz, a despeito de ser extremamente importante para atender a primeira infância, ele também traz uma problemática de impactar o funcionamento do SUAS. Também viola o direito de igualdade e universalidade como direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, por não atender ao público infanto-juvenil como um todo, o que acaba por fragmentar o acesso por meio de recortes de faixa etárias, ou seja, segregar o atendimento à infância e juventude. O programa fere também os princípios da eficiência e da economicidade na gestão pública, pois as ações desenvolvidas pelo programa já eram contempladas pela assistência social,
pelos serviços do CRAS e CREAS que poderiam ter sido fortalecidos para atender esse público-alvo, bem como a rede de serviços socioassistenciais referenciada a estes. O que leva-nos a inferir que quem elaborou o programa desconhecia o ECA e o Sistema de Garantia de Direitos. E em um cenário de vigência da Emenda Constitucional número 95, constata que o orçamento para execução do programa desde 2018, vem sendo feito por meio da retirada de recursos de outros programas assistenciais que atenderiam a todas as faixas etárias para o programa Criança Feliz. Observou-se que os recursos para a assistência social vêm diminuindo desde 2017, mas tanto para o serviço de proteção básica e especial, de média e alta complexidade, em contraposição aos recursos disponibilizados para o programa Criança Feliz. O que mostra que o fundo de financiamento do programa Criança Feliz, num cenário de vigência da Emenda Constitucional número 95, vem de uma suposta redistribuição dos recursos provenientes para o CRAS e CREAS e que beneficiariam todas as faixas etárias, agora em detrimento do benefício do Criança Feliz, que cobre apenas a faixa etária de 0 a 6 anos de idade. Isso tudo num cenário de aumento da pobreza no país. Pois, com base em dados do IBGE, observou-se que nos anos posteriores a 2014, há um crescimento da pobreza e da extrema pobreza no Brasil, chegando ao ano de 2017, segundo o IBGE, na entrada de 2 milhões de pessoas na linha da pobreza, passando de 52,8 milhões em 2016 para 54,8 milhões em 2017. E na linha da extrema pobreza, ocorreu um aumento de 2016 para 2017 de 13%. Outro dado importante é a diminuição dos recursos para a assistência social, que foi de 4 bilhões, num cenário de aumento da pobreza extrema. Nesse cenário, houve uma redução orçamentária de 87 bilhões de 2016, que era em 2016, para 83 em 2017. Dados da transparência de 2018. Cabe destacar que a pobreza extrema apresentava tendência de queda até 2013, o que foi resultado do investimento em programas sociais, como o Bolsa Família. Chama a atenção os dados de 2017, que mostram que, apesar de o país ter retornado ao crescimento, a pobreza cresceu marginalmente no período, atingindo 21% da população brasileira, segundo o Unicef. No que remete aos índices de adensamento domiciliar, situação definida pela ocupação de mais de 3 pessoas ocupando o mesmo território, houve um aumento deste nos anos de 2016 e 2017. Segundo o IBGE, em 2015, 3% da população vivia nessa situação. Já no ano de 2017, esse número chega a 5,9%. Tal realidade é fruto do aumento da precarização das condições de vida e trabalho ocorrido nesse período, que se reflete também no aumento dos custos com a moradia e na incapacidade das famílias de as prover. Reflexo da tendência decrescente da renda familiar, que vem diminuindo neste cenário. Assim, as famílias recorrem à solidariedade familiar e buscam como estratégia de sobrevivência a concentração de seus membros num único domicílio, conforme nos mostra a PNAD de 2017. No que remete à violência, observou-se que as notificações de violência física, como também as de violência sexual, vêm crescendo nos últimos anos. Vale salientar aqui a preeminência da violência sobre o sexo feminino, que vem crescendo no país. Fator que se acirra frente à violência sexual, segundo o Ministério da Saúde. No que remete à violência sexual, no ano de 2017, em relação aos anos que vão de 2011 a 2016, houve um aumento de 64,6% dos casos notificados no país.
Frente ao mesmo período, constata-se um aumento de 83,3% das notificações em que consta a adolescente como vítima. A predominância da violência contra as meninas se destaca, fruto da onda conservadora que traz a misoginia como destaque. Em 2016, considerando os indivíduos com idade de 0 a 19 anos, as maiores vítimas continuam sendo as meninas, representando um impacto 20 vezes maior quando comparado aos registros sobre os meninos, e 7 vezes maior aos anos anteriores a 2014, segundo o Ministério da Saúde. A realidade apresentada mostra uma tendência de aumento da pobreza, da desigualdade social, da violência, que vem afetar a vida de crianças e adolescentes do nosso país. Num cenário de diminuição dos recursos públicos para as políticas sociais de um modo geral e, sobretudo, para a assistência social, e do retorno de práticas conservadoras e reacionárias, tanto na gestão dos serviços assistenciais como nas relações sociais. É perceptível que o governo Temer vem inaugurar medidas e políticas que representam um retrocesso no que remete à proteção à infância e adolescência do país. Tal cenário vem se acirrar com o governo Bolsonaro, que tem como propósito recrudescer as medidas neoliberais já iniciadas por Temer e fazer avançar o conservadorismo, o pensamento da extrema-direita dentro de um corte neofascista no país, que despreza os direitos humanos, que despreza a Constituição e nega a ciência. Tais fatores implicam um cenário de desproteção social, nos casos mais afetados serão os mais vulneráveis, a população infanto-juvenil, foco de intervenção histórica e prioritária nas políticas públicas, o que vem apontar para o desmonte das políticas sociais pelo Estado brasileiro e para a desproteção social de milhares de crianças e adolescentes do nosso país. Isso é preocupante.